Claudinei Oliveira. Vamos lá. Boa noite, Claudinei. Eu queria que primeiro você falasse dessa sua chegada, dessa transformação. Londrina ganha, chega ao G8, você ganha um problema, né? Muito bom. O Maurício arrebentando na esquerda, você com o Caio Roque, que chegou para ser o dono da posição. Do outro lado, o Enes também vem. Como é que você avalia tudo que aconteceu no café esta tarde e noite? Boa noite para você, para todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, aos torcedores que compareceram, né? Um domingo aí chuvoso, chove, não chove, e eles vieram aqui nos incentivaram o tempo inteiro. O jogo teve momentos que a gente teve dificuldade, eles não nos abandonaram, continuaram incentivando. Agradecer a forma como foi recebido, né, no Londrina Esporte Clube, pelos atletas, pela comissão, por todo o staff, pela diretoria, enfim. Me deixaram muito à vontade. Eu acho que os jogadores, pelo pouco que a gente trabalhou, eles fizeram o máximo, tentaram fazer próximo do que a gente pediu. Lógico que tem muita coisa, né? Se eu chegar aqui e falar, não, 100% do trabalho da vitória é meu, não, tem muita coisa que vem do trabalho do Emerson também, que a gente aproveitou, que estava sendo, né, bem feito, vinha de uma vitória. A gente procurou pontuar mais algumas coisas que a gente achou que eles até fizeram bem. Eu acho que a competitividade da equipe foi a marca, equipe muito competitiva, enfrentando um adversário difícil. Em alguns momentos o torcedor fica um pouco desconfortável, que a gente fica um pouquinho sem a bola, mas o time do São Bernardo é um time que tem muito mecanismo para jogar, está entrosado, então a gente tinha duas opções: ou a gente tentava pressionar e estava arriscado a ser vazado aqui e tomar o gol, a gente ficava organizado, pressionava na hora certa com os gatilhos de pressão para a gente tentar roubar a bola, e a gente fez isso muitas vezes, né? Tivemos chances até de fazer mais gols. Primeiro tempo o adversário finalizou só uma vez a gol, né? O segundo tempo nós fizemos o gol, poderíamos ter feito mais. Eles tiveram um pouquinho mais de volume no abafa ali na pressão, tiraram o zagueiro, começaram a botar jogadores de frente. E com relação às primeiras escalações, são problemas bons, né? O Maurício bem na lateral esquerda, é um jogador que tem essa qualidade, é o segundo gol que ele faz, né, na competição, um cara que traz para dentro, tem uma boa finalização, tem um bom jogo associado. O Caio Roque chegou, que não chegou para ser o dono da posição, chegou para ser uma opção, né, para lateral esquerda, com a lesão do Jefferson. E aí a gente tem essa grande surpresa com o Maurício, e eu acho que o Caio entende. Conseguimos colocar o Caio para jogar um pouquinho na linha da frente, né, conseguimos fazer as 5 trocas. E tanto quem iniciou como quem terminou o jogo, terminou bem, todo mundo se dedicando, né? O Henrique correu até o limite, o Iago correu até o limite, o Daniel Munim correu até o limite, queria até permanecer no jogo, mas a gente deu uma oportunidade para o Everton entrar também, que a gente tem que fortalecer o grupo. Então, assim, fico muito feliz por vencer na estreia, né, por vencer na frente dos nossos torcedores, mas a gente saber que tem muita coisa para trabalhar, tem muito que melhorar, tem que ser mais uma semana de muito trabalho, de muito estudo do adversário. A gente venceu o São Bernardo porque a gente teve humildade de estudar o adversário e ver o que eles tinham de positivo, ver onde a gente poderia ter vantagens e desvantagens. Então, a mesma humildade a gente tem que ter com relação à Volta Redonda. Não podemos agora achar que a gente vai ganhar de qualquer jeito Volta Redonda. A gente tem que estudar o adversário, trabalhar a semana inteira em cima das valências que eles têm positivas, né, e procurar explorar alguma deficiência que eles tenham. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Boa noite. Na sua apresentação, você disse que a retomada do torcedor, essa reaproximação dele com o clube, partiria muito de dentro para fora. E quem veio hoje, quem pôde acompanhar na transmissão, viu um time de fato muito competitivo, um time dentro do São Bernardo a todo momento, tendo mais oportunidades. Você entende que nessa sua primeira apresentação ao torcedor já é com um sinal positivo, uma nota muito alta do que o torcedor já esperava do teu trabalho? Então, eu falei para vocês, né, que a gente podia prometer uma equipe muito organizada, né, e que ia brigar por todas as bolas. Eu acho que hoje a gente manteve quase todo jogo uma boa organização, né, um momento ou outro você acaba tomando uma decisão errada, e a gente teve muita intensidade. E eu falei para eles na palestra que, né, para alguns deles era o 5º jogo, para alguns era o 10º, alguns já estão desde o começo do ano, mas era a minha estreia. A gente nunca tem uma segunda chance de deixar uma boa primeira impressão, né? A primeira impressão tem que ser hoje, que é o primeiro dia. Então, graças a Deus, a gente conseguiu deixar essa boa primeira impressão para o torcedor, mas não pode ficar por aí. A gente tem que vir na semana que vem fazer de novo, fazer até melhor. Depois, quando jogar fora, tem que fazer igual fora de casa. A gente tem que ser uma equipe que tem uma marca, né? Porque tem uma equipe que se defende mais ou menos, ataca mais ou menos, constrói mais ou menos. Então, a gente tem que ter uma marca, uma equipe competitiva, organizada. E aí, a cada jogo, a gente vai ajustando, né? E daqui a pouco vai ter jogo que a gente vai ter até mais facilidade. O São Bernardo é um adversário difícil, mas como você falou, com toda humildade, poderia ter sido um placar até mais elástico, né? E não que eles não tivessem tido chance de gol, eles tiveram ali no segundo tempo. Mas eu estou satisfeitíssimo, assim, e espero que o torcedor também tenha se sentido representado em campo, que no domingo que vem a gente possa ter um número maior de torcedores, tomara que com um tempo melhor,
para que a gente possa começar a criar essa sinergia e um ambiente favorável de vitória. Claudinei, boa noite. Aqui. Você falou na quinta-feira que mudar muito seria loucura, até pelo pouco tempo, e aí você optou por escalar exatamente o mesmo time que havia jogado no sábado passado, né? O que o time já fez daquilo que você conseguiu trabalhar nesses 4 dias, apesar do pouco tempo? E você falou aí que o time precisa ter uma marca, né? Precisa ter uma cara que se virar com o tempo. Qual é essa cara do Londrina que você quer a médio e longo prazo que o torcedor vai poder ver? Eu acho que é muito parecido com essa primeira amostra aí, né? Muita competitividade. É lógico que a gente vai ter alguns ajustes, né, com o tempo, e em cima de cada adversário a gente pode ajustar até mecanismo para a gente ter um pouquinho mais a bola, para a gente jogar um pouquinho mais, mas isso é com o tempo. Não adianta a gente querer ficar prometendo dar espetáculo. Enfim, a gente ganha de várias formas no futebol. E eu acho que a nossa marca, a nossa equipe, a gente ganhou competindo, né? A gente ganhou botando o pé na bola o tempo todo, ganhando mais divididas com o adversário. E a gente pretende fazer isso. Com relação à manutenção da equipe, pelo que me passaram, foi a primeira vez no ano que o Londrina faz 2 jogos seguidos com a mesma equipe, né? Então, para mim, se eu fosse pensar, né, pelo lado da vaidade, poxa, se eu repetir o time ganhar, vão falar que é o time que o Emerson escalou no outro jogo. Eu não tenho essa vaidade, eu quero ganhar jogo. Então, eu vou fazer sempre o que é melhor para o clube, né? Se o melhor é a manutenção de uma equipe que ganhou fora de casa, a gente vai manter. E, como eu falei para vocês, ajustar algumas coisas. A gente teve alguns mecanismos que a gente trabalhou, que quem acompanha o treino lá, né, o pessoal da comissão que acompanhou, a gente mostrou até em vídeo para eles ali, em movimentações, que a gente fez muita coisa que a gente treinou, né, muita coisa faltou fazer, mas muita coisa a gente conseguiu já aplicar hoje. Aí a gente vai ter mais uma semana para treinar, né, vamos ver se semana que vem a gente consegue aplicar um pouquinho mais de coisa em cima do que a gente vê do adversário, e assim sucessivamente. Vamos melhorando pouco a pouco, né, com toda humildade, com toda vontade de trabalhar, de fazer a equipe evoluir, porque os jogadores têm mostrado essa vontade, eles estão procurando fazer o que a gente pede. Boa noite. Isso, agora sim. Claudinei, boa noite, tudo bem? Apesar desse pouco tempo aí que você teve de contato com os atletas, o que você já conseguiu perceber de lacuna, apesar dessa vitória de hoje que foi muito boa, mas alguma lacuna que você percebeu que precisa ser mudada e que você pensa melhorar aí para o próximo jogo? Então, assim, pelo que a gente, né, entende, eu acho que a gente pode jogar um pouquinho mais, né? Assim, ter um jogo mais apoiado, um jogo mais construído, com o tempo, né? Identificando a característica de cada um, identificando como cada adversário joga, né? Por exemplo, a gente enfrentou um adversário que tem por característica marcar pressão, tiro de meta, né? Então a gente poderia ter 2 opções: ou a gente coloca o resultado em risco e fica querendo forçar, sai jogando de pé em pé, arriscando perder uma bola e sofrer um gol e ter que fazer 2 para ganhar o jogo, ou a gente atrair o adversário e fazer uma bola longa para a gente tentar ganhar a segunda bola e fazer o gol, que foi o que a gente fez a maioria das vezes. A gente optou poucas vezes pelo jogo curto. Então, assim, é ter esse discernimento. Então, assim, a gente tem que criar mais mecanismos para jogar. Eu acredito que a gente tenha que fazer isso com o tempo, né, e de acordo com os adversários que a gente enfrentar, criar alguns mecanismos. Hoje a gente, por exemplo, não fez nenhum momento a saída com 3, porque eles já marcavam com 3 jogadores adiantados, e eles queriam uma saída com 3 para eles ficarem, para igualarem, tentarem roubar a bola. Então, o tempo todo a gente usou uma saída com 4, usamos 2, Cadi e o Pablo para atrair, os volantes deles, para eles não poderem saltar no Tauan. E aí a gente ficou no 4-1-2-3. Eu acho que foi onde a gente conseguiu jogar, na maioria das vezes. E quando eles tentavam pressionar, que a gente jogava uma bola cavada no Daniel, o Daniel sustentava. Tinha o Pablo próximo a ele, o Henrique atacando espaço, o Iago atacando espaço. Enfim, as lacunas a gente vai identificar, a gente vai analisar o jogo, né? Eu concordo plenamente com você, tem muita coisa para a gente melhorar, tem muita coisa que deve ter sido errada. A gente está na alegria do jogo, a gente foca mais no positivo, né? Mas a gente vai fazer análise desse jogo, a gente vai passar um feedback do jogo para eles, vão entender o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, que é o próximo jogo a gente procurar minimizar os erros e otimizar os acertos. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória. Obrigado. Uma das críticas da torcida e também da imprensa com o Londrina nessa temporada foi que a defesa era muito vazada. Hoje já deu para ver o sistema defensivo um pouco mais seguro. Você disse na sua coletiva de apresentação que você ia fazer pequenos ajustes. Quais foram esses ajustes defensivos que você passou para a equipe hoje, para que a equipe não fosse vazada? Então, em relação ao jogo de hoje, os ajustes foram muito em cima do adversário, né? O São Bernardo é um jogador que joga com praticamente 5 jogadores na tua última linha, né? Joga num 3, 2, 2 e 3. Os dois, na realidade, os dois extremos não jogam na última linha, mas vêm jogar por dentro. Então, o jogo deles é bola dentro, bola fora, cruzamento. Então, a gente ajustou a questão da corrida do zagueiro para não deixar aquele cruzamento entrar entre zagueiro e goleiro. Você vê que muitas vezes eles cruzaram e o João cortou a bola,
e o Ryan eles cortaram a bola no primeiro pau, aquela bola que é para entrar entre goleiro e linha de defesa, que assim eles fazem muitos gols. Ajustamos o posicionamento de alguém estar ali na marca do pênalti, que a gente chama de funil ali, para não tomar o gol ali também. Então a gente ajustou muito em cima do adversário, né? Então, por ser esse adversário, a gente fez os ajustes defensivos, em algum momento ficou um pouquinho mais sem a bola do que gostaríamos. E eu acho que em algum momento, quando a gente estava em vantagem, faltou a gente pressionar um pouquinho mais a bola. Já voltando na pergunta da Tatiana, eu acho que é uma coisa que a gente pode já evoluir no próximo jogo, ter coragem para pressionar a bola. Em alguns momentos a gente ficou receoso se saltava ou não para pressionar. Mas assim, cara, são poucos dias de trabalho, né? E na minha opinião, uma partida muito boa contra um adversário que é, como eu falei anteriormente na coletiva, é um adversário um fortíssimo candidato ao acesso. Eu acho que o São Bernardo é um time que quase subiu ano passado, tem boas chances esse ano de pelo menos estar entre os 8 aí brigando nos 2 quadrangulares. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela estreia com a vitória. Nesse sistema defensivo, até complementando aí a pergunta, deu para ver hoje que você fez uma linha defensiva com o Iago Teles e o próprio Henrique ajudando na marcação, fazendo uma linha de 5 e saindo, muitas vezes, numa transição de velocidade com os próprios jogadores. Nessa transição de velocidade, às vezes, faltou algum momento de decisão de atletas, o Henrique, em alguns momentos, o próprio Pablo também. Como aprimorar isso com esses atletas, com esses jogadores, para aproveitar os contra-ataques que o Londrina teve bastante hoje, poderia ter feito um placar mais elástico? Não, a tua visão é perfeita. A gente fez. A ideia nossa era fazer uma linha de 5 com extrema do lado oposto, por essa questão deles estarem com os alas adiantados, né? Em alguns momentos, o que a gente errou, que a gente estava começando a fazer quase que uma linha de 6. Então, o extremo do lado da bola não estava pressionando a bola. Ele tinha que pressionar a bola justamente para criar dificuldade e a gente poder roubar essas bolas. E quanto à transição, para a gente, o ideal da transição é a gente roubar a bola desse lado, jogar a bola no Daniel, achar o terceiro homem e a gente achar a transição do lado oposto. Só que como o nosso extremo estava muito baixo do lado oposto, fazia linha de 5, a gente não tinha essa transição por ali. Então, muitas vezes a transição foi por dentro mesmo, com o próprio Daniel, né, que não é um velocista, tem velocidade, mas não é um velocista, né? E ficava muito na transição em cima do Daniel e do Pablo ali. Em alguns momentos a gente teve dificuldade de achar tomar a melhor decisão, né? Muita gente não tomou a melhor decisão, mas mesmo assim transitamos muito, tivemos muita situação de finalização. Aí no segundo tempo mesmo tivemos do Daniel Amorim, tivemos a bola do Henrique, enfim, várias finalizações que a gente teve dentro de transição. Mas talvez se fosse um adversário que não projetasse o ala do lado oposto, a gente tivesse com o nosso extremo mais por dentro, ali no caso, tanto o Henrique quanto o Iago tivesse numa posição mais normal ali, mais próximo dos volantes, a gente teria transitado com eles, teria sido até mais tranquila a transição para a gente. Pessoal, últimas 2 perguntas, viu? Claudinei, bom, você manteve o time que venceu fora de casa. Time aberto, jogando para cima. Você falou que toda semana você vai estudar o seu adversário. Volta Redonda. Claro que você não deve ter ainda observado o seu adversário, mas pode acontecer em casa de você ter uma formação um pouco mais fechada, com 3 volantes, e abrir mão de um homem de frente? Assim, eu acho que o ideal, até para a gente criar uma identidade, uma cara de time, é manter a escalação. Agora é lógico, se a gente identificar que algum adversário não nos possibilita jogar com o Pablo junto com o Daniel ali, a gente vai mudar. A gente pode botar o Longini, a gente pode botar os 3. No momento a gente fez os 3 volantes, depois a gente faz 2-0, a gente abre mão de um volante para ter mais a bola com o Longini, para controlar o jogo. Então, assim, tudo é válido, né? A gente procura manter uma sequência de uma equipe, porque eles vão se entrosando, vão se conhecendo melhor. Mas a gente vai olhar o Volta Redonda, que tem um trabalho longo já do Rogério no Volta Redonda também. Se a gente identificar que a gente vai ficar muito exposto, que a gente não consegue marcar da forma que a gente vem jogando, a gente não pode ter também nenhum receio de mudar. A gente tem que fazer o necessário para vencer os jogos ou para ficar mais perto de vencê-los. Por gentileza, Claudinei, queria que você fizesse uma análise com relação à ideia que tem sido da comissão técnica nessa utilização do Pablo numa função diferente do que ele vinha atuando tanto na base no ano passado, no início do ano também, e dentro disso, dessa cobrança do atleta também, que está fazendo uma função diferente para ele também. Cara, assim, a cobrança do torcedor em cima do atleta, às vezes é um lance que ele errou, é uma bola que ele tocou errado, que ele errou um passe, mas o Pablo teve uma função importantíssima hoje, né? Ele marcou, ele atacou. No segundo tempo, se você vê em algum momento, no segundo tempo o Daniel Amorim passa a marcar o primeiro volante ali deles, né? Que era o João, depois passou a ser o Breno. E o Pablo sai para pressionar o zagueiro, né? Ele tem essa intensidade para pressionar, então ele sai caçando o zagueiro e dificulta a saída de bola. É um cara que perde o Daniel, nós estamos praticamente com 2 centroavantes ali por dentro, eu sei que ele joga de beirada também. Mas assim, é a oportunidade da vida dele, eu acho que ele está abraçando, não dá para reclamar de falta de intensidade, está se dedicando aos treinos.
né? Tinha torcida de tornozelo, treinou, fez botinha, foi para o treino, veio para o jogo. Então, assim, eu acho que para o clube, para a instituição, é importante a gente ter jogadores da base participando e tendo minutagem na competição, né? Na Série C. E a gente espera que ele continue dando esse retorno que ele tem dado positivo. Eu acompanhei o jogo da semana passada, como eu falei, eu assisti o jogo depois ali. Eu acho que ele teve uma boa atuação também. Não é um meia clássico, né? Não é um meia clássico, né? Diferente de estar o Longini ali, que é um meia mais clássico, de controle de bola, mas é um cara que vai atacar espaço, vai competir. Daqui a pouco uma bola aérea que o Daniel não ganha, ele pode dar casquinha e sobrar a bola para o Daniel. Então, os dois competindo ali, dá para jogar com os dois. Agora, se os dois não competirem, não dá para jogar com dois atacantes.